E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar dos artistas reproduzidos em série. Sim, a gente já fez aquele outro vídeo aqui sobre cópias, né? Artistas que são muito parecidos um com o outro e lançados pela gravadora para ser uma nova versão. Só que dessa vez a gente vai falar sobre o artista que é reproduzido aos montes na mesma época, tá? Basicamente a gente vai falar do modelo mais famoso de criação de artistas, né? O modelo dos anos 2000 e principalmente usando o perfil da Britney Spears, que foi o perfil mais copiado de todos os tempos por uma gravadora. Sim, talvez vocês não saibam disso, mas o estereótipo da Britney foi o estereótipo mais usado na indústria da música para poder formar um novo artista. Se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vir fazer parte da comunidade, que aqui eu falo muito de música pop e com certeza você vai gostar de algum conteúdo meu aqui, tá bom? Primeiro, pra gente poder refletir sobre toda essa questão, a gente precisa levar em consideração como estava o mercado musical até 1999, né? A música estava passando por uma mudança e a expectativa para o novo milênio era muito grande. Então os artistas começaram a apostar em coisas futuristas, tecnológicas, BBB. A própria música começou a ter novas coisas acontecendo, novos tipos de música começaram a aparecer, a música eletrônica começou a voltar à tona e a música pop começou a se tornar cada vez mais forte novamente, porque a onda do R&B, que era na verdade assim a super onda do final dos anos 90, né, passou. E com isso vieram os novos artistas. Uma gravadora deu uma cartada muito grande, que foi a Jive Records lançando a Britney Spears. A Britney Spears, ela preenchia o requisito como artista que tinha tudo que as pessoas queriam. Ela era perfeita no jeito de falar, ela tinha um estereótipo perfeito aos olhos das pessoas, ela era a boa moça, loira, com aquele jeitinho meigo dela, as músicas que tinham apelos adolescentes e outras coisas do tipo. Foi a cartada perfeita para o novo público que estava surgindo nos anos 2000. Porque o público dos anos 2000, ele mudou, ele começou a consumir música nova e precisar de artistas novos. Isso acontece a cada década, né? A cada fim de década, um novo artista é lançado e ele muda o ritmo da indústria. Isso foi sempre assim. Não é exclusivo dos anos 90, não. É sempre, tá? O que aconteceu? Esse estereótipo vendeu muito bem e foi um estereótipo revolucionário para a época, porque o que a gente tinha na época que era forte no caso do pop era como a Madonna estava, como a Whitney tinha feito no último disco dela, que ela era mais R&B, estava entrando com algumas coisas no pop, mas enfim, como a Britney ali em volta não tinha nada. Quando isso foi lançado, as pessoas criaram uma empatia muito grande por ela. E o que acontece? Quando isso ocorre, esse tipo de produto vende facilmente, o que acontece? O seu concorrente tende a fazer o genérico desse original, né? No caso, a fazer a versão dele mais barata ou fazer a versão dele do seu produto para ser vendido na mesma categoria. Foi assim que outras gravadoras começaram a criar as famosas teen pop icons dos anos 2000. Então a gente teve gravadoras que lançaram artistas como Jessica Simpson, como a Mandy Moore, a própria Anastasia, Billie Piper. Tiveram gravadoras que lançaram artistas assim como a Willa Ford. Então assim, cada gravadora apostou na mesma espécie de estereótipo, com o mesmo jeito de música, mesmo jeito de corpo, mesmo jeito de cabelo, mesmo tudo. Por quê? Porque a característica da Britney estava absorvida pelo público. Quando acontece essa absorção da pessoa conseguir absorver um estereótipo e ela ficar acostumada com aquele estereótipo, para você aparecer com uma coisa genérica, né, e vender para aquele que está consumindo já aquele estereótipo que ele já tem costume, a pessoa absorve mais facilmente, né? E foi assim que as outras gravadoras começaram a emplacar essas novas artistas. O problema dessas novas artistas é que elas não eram a Britney Spears. E as próprias artistas, com o decorrer da carreira, elas começaram a ficar rebeldes contra esse sistema
e ao mesmo tempo a gravadora usou essa rebeldia contra o sistema de todo mundo achar que todas são a Britney Spears para vender mais. Foi nesse momento que surgiu, por exemplo, a Pink no segundo álbum, que ela falou: eu não quero mais ser comparada com a Britney Spears, ela é tão bonita, ela tem uma música sobre isso. Ou quando a Willa Ford fala assim que está cansada de ser chamada de Britney e todos quererem que ela seja consumida como Britney Spears, sendo que eles não dão oportunidade para conhecer quem ela é. Então, chegou num ponto que ficou tão saturado essa questão de todo mundo querer ser a Britney Spears, que as pessoas começaram a querer vender o tipo assim: oi, eu não sou a Britney, eu sou melhor. Tentar fazer essa ilusão na cabeça das pessoas. Resultado, não deu certo. Por quê? Porque todo mundo quer a Britney. Todo mundo falou: se você não é a Britney Spears, então pra mim você não interessa. Isso começou a acontecer nos anos 2000. Qual foi o resultado disso? Artistas que renderam One Hit Wonder, artistas que renderam no máximo 2 álbuns de estúdio, artistas que não conquistaram coisas há muito tempo, artistas que geraram granas para gravadoras e recebiam salários minúsculos, né? Isso não é exclusividade. E como que esse estereótipo foi batido depois? Como que as pessoas conseguiram, né, no caso as gravadoras, contornar esse estereótipo e fazer uma maneira de ganhar novas granas, né? Foi quando eles resolveram que, já que uma sozinha não funcionava, e se a gente colocar 3, se a gente colocar 4, foi o momento que começou a aparecer aquelas mini bandas, sabe? Bandas de duplas ou bandas de 4, de 3, então assim, começaram a formar novas formas de vender o estereótipo da Britney, e assim você percebe que mantinham os cabelos iguais, as roupas iguais, as capas dos álbuns iguais, a produção musical sempre similar, com o tipo de letra similar. Por quê? Porque era um mercado que o pessoal queria injetar com mais facilidade. A partir disso a gravadora criava esse genérico e injetava no mercado, igual eu falei mais pra trás aí no vídeo. E um ponto que é muito doido, gente. As músicas são boas, a gente ficou acostumado a esses artistas. Pra mim, que foi uma pessoa que eu cresci nos anos 2000, a minha relação com artistas como Britney, como Christina, como Jessica Simpson, enfim, todas foram muito influentes na minha vida, né? E assim, quando elas passaram para os trabalhos seguintes dela, é notável que você via que as únicas que conseguiram passar e dividir as águas foi a Britney e a Christina, né? A Britney porque ela seguiu sendo a principal fonte da indústria, então ela foi pro lado dela, e a Christina porque ela fez o Stripped. O Stripped reposicionou ela como artista. Isso foi uma coisa que os outros não conseguiram fazer. Como eu disse, as pessoas tentaram criar aquela coisa de eu não sou a Britney Spears, sabe? E não valorizaram realmente a identidade verdadeira dos artistas. Eles falaram só que não eram, mas eles não se apresentaram como quem eles são de verdade. Resultado, as pessoas se desinteressaram. Então assim, eu acredito que é o pior pecado que pode ter acontecido na indústria do pop nos anos 2000, né? Essa mania de ficar fazendo essa replicação de artistas é uma coisa que hoje em dia já não tá mais tanto assim, né? A gente teve aí em 2009, por exemplo, quando a Lady Gaga foi lançada, os artistas que estavam ali na época, eles tentaram ingressar no mercado da Lady Gaga. Por quê? Porque eles começaram a usar determinadas roupas, eles começaram a fazer músicas mais eletrônicas, eles começaram a focar mais no nicho LGBT, entendeu? Então assim, tudo isso o mercado vai influenciando e o artista acaba abraçando essas coisas e perdendo quem eles são, né? A gente perdeu aí a conta de quantas vezes a gente viu artistas assim que são icônicos como a Rihanna ou a Katy Perry, no começo da carreira delas, né? Elas em determinados momentos elas se estereotiparem como a Lady Gaga para aproveitar o engajamento do mercado. Isso é uma coisa clássica da gente ver e da gente imaginar que os artistas vão fazer, porque afinal de contas, gente, é uma indústria, entendeu? Tudo ali é formado por grana, 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 grana. Os artistas vão lutar por causa disso, assim como as gravadoras vão fazer eles fazerem tudo por causa disso. Então é normal a gente ver isso. Agora, na nova geração que a gente tá prestes a entrar, eu não sei se a gente vai ter um novo formato ou se a gente vai ter uma reprodução, né, no caso uma réplica nova
de coisas que aconteceram na década passada e deram certo. E se isso for acontecer, a gente vai ter realmente uma réplica aparecendo assim de Taylor Swift, ou uma réplica de Ariana Grande. A gente vai ter essas coisas novas aparecendo, ou a gente vai ter uma coisa que realmente vai dividir as águas. Particularmente eu sinto falta de uma coisa que divida águas. Eu sinto falta de uma artista que apareça e ela faça uma coisa nova, entende? Isso é uma coisa que a gente não tá tendo mais. Tá realmente assim, reto tudo, né? Ficou tudo muito já previsível, né? Eu acho que o que falta na música é o mistério. Eu acho que naquela época, por mais genérico que os artistas fossem, eles ainda conseguiam vender o mistério. Eles ainda conseguiam fazer da música pop comercial algo pra gente esperar e ter expectativa. Eu acho que a partir do momento que o artista para de gerar expectativa, é o momento realmente que as pessoas começam a se desinteressar por ele cada vez mais. Talvez por isso a Taylor Swift até hoje seja uma artista que bombe tanto. Ela ainda consegue gerar expectativa, né? Essa questão dela de ser uma artista que ela aparece em determinados momentos, uma pessoa que ela é mais reclusa, assim, isso deixa ela mais fascinante, né? Esses artistas que são muito expostos, a gente vê que o interesse das pessoas por eles passam rápido. Enfim, é uma reflexão só que eu fiz aí. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que essa indústria da reprodução em série dos anos 2000 foi marcante ou não foi? Qual foi sua artista favorita aí dessas genéricas que surgiram nos anos 2000 que você ouve até hoje? Eu deixo a minha playlist aí pra vocês nos comentários, pra vocês poderem curtir as que eu gosto. E quem sabe a gente não tem gostos parecidos ainda, né não? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo nosso aí.